e todos eles trazem uma lição, uma forma diferente de viver e um desafio diferente para a fisicalidade deles. Esse foi o mais diferente, mas o que mexeu mesmo comigo foi, em 2023, que eu conto para todo mundo, que foi o felino dos sirianos, que eu conheci os felinos só também adâmicos, eu sempre conheci com esse formato muito humano. Eu acho que eles fizeram isso comigo, assim, o meu arquétipo deve ser humano, deve ser assim, não vamos assustar essa maluca. Então eles nunca se mostraram muito diferentes. E lá na imersão, a Cláudia Rigotti fazendo um exercício e falando, os felinos falando, e eu, na minha ignorância, pensando assim, tolinha, que felino, com cara de leão, de leoa, de tigre, de leopardo, se você é louco, eu tava mesmo, mas numa crítica feroz, já contei isso para ela pessoalmente. Quando eu tô assim, no ponto forte da minha mente, pensando, até com raiva, daí fala assim, você tá enganando todo mundo. Na imersão paranormal, no presencial, onde você entrava no salão, era um elevador, abre o elevador, sai uma luz gigante de dentro do elevador e vem em minha direção, assim, uns 2,5 metros de altura, leonino, felino, uma espada gigante atravessada, assim, segurando a espada, ele veio e falou assim, eu não te autorizo a duvidar de meu povo. Quem você acha que é? Qual é o conhecimento e a verdade que você tem? Mas ele me deu uma raspando enorme. Virou as costas, entrou no elevador e foi embora. E o meu filho estava do meu lado e ele é agnóstico, né? Não segue esse meu mundo da espiritualidade. Ele me olhou, ele me cutucou e falou assim, eu vi. Você viu o quê? Eu vi a luz que saiu do elevador, veio em você, ficou um tempo parado e voltou. E se você viu, ele disse, quem não viu? Desse eu levei a mão mijada, a maior. Ele disse, o que ele falou? Ele falou que não me autoriza a pensar o que eu estava pensando, na minha ignorância, estava achando que eu era muito sábia, né? Duvidando. E aí fiquei amiga dessa turma de Shankar e companhia, e fico impressionada. E perguntei esses dias atrás para eles, por que vocês usam o formato felino? Esse primeiro, porque a gente pode ter esse formato. Então eu vou mudar a pergunta. Por que vocês usam o formato felino? Por isso você é que usa no leão, nos animais, nos gatinhos. Esse agora, você já percebeu o quanto são sensíveis justamente os felinos? Aí, primeiro, a gente tem esse formato. Esse segundo, é o melhor arquétipo que vocês têm no planeta Terra, que é o arquétipo do leão de Judá, que é Jesus. Que vem, nossa, daí leão de Judá vem dos profetas, em torno de 700, 800 antes de Cristo, que tem a profecia que fala, eis que virá o leão de Judá, que vem transformar todo mundo. Aí ele falou assim, você que está tentando pôr formato em nós somos tanto adâmicos quanto felinos. E também tem um ponto, né, que ele falou para você, e tem um aspecto que eu sempre raciocino, inclusive antes de você chegar, eu estava falando com o Mihael. Se outras raças que nós conhecemos aqui, essas que a gente tem aqui, o leão, por exemplo, o mesmo aranha, o aranha, isso. Se eles fossem dotados de inteligência, nós não existiríamos mais, porque a gente existe porque tem a inteligência que faz raciocinar e sobrepor. E esses seres têm capacidades maravilhosas que são naturais. O ser humano, para ter capacidades diferentes, precisa treinar muito, precisa de muitos anos de prática. Eles são naturalmente. Imagina se esses seres fossem dotados da centelha da inteligência, da consciência. Não tinha mais humano, tinham eles dominando o planeta. Tinham eles. Outro que sempre mexeu comigo foram os de Orion. Orion, quando eu era pequena, quando eu não sabia que tudo isso era mediunidade, paranormalidade, eu contei da outra vez quando estive contigo, eu soube aos 24 anos, 23, 24 anos. Mas falo com eles desde os meus 4, 5 anos. E Orion, eles são mais a pele mais seca, esquelética, eles não têm musculatura entre a pele e a estrutura óssea deles, então eles têm uma fisionomia mais chupada no rosto, mais magrinha, miudinha é a palavra. Então, esse de Orion, e eles também são aí diferente de Andrômeda, que eu vi as pedras, eles são tatuagens douradas, muito, assim, me chama muita atenção, são figuras geométricas douradas pelo rosto, no peito, na roupa e nas mãos. Aí são os Oriones, que foi de onde eu aprendi com Maria, que ela vem de lá, né, que ela é a grande protetora do portal de Orion. Aí o que eles falaram quando eu era pequena, né, ela falava assim para mim, ninguém vai ao Pai se não for por Orion. Eu falo, não, ninguém vai ao Pai se não for por mim, que é Jesus. Ela fala assim, não,
A frase original é: ninguém vai ao Pai se não for por Orion. E de tanto ela falar isso, eu pedi um dia para conhecer o portal de Orion. E aí, quando eu entrei no portal, eu entendi. E no portal estava escrito: a autorização do planeta Terra para se comunicar com qualquer outra dimensão passa por Orion. Tipo um portal como Delfos lá na antiga Grécia. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, e vi ela daí no formato original Orione, que é a Maria de Orione, a verdadeira Maria. Fiquei encantada. Então foi Orion, Andrômeda, os sirianos, os aracnídeos, os de pedra. Vou falar de pedra porque eu sei que são os de Linux, mas não consigo nem, não tem um arquétipo, são os homens de pedra, tipo coisa. Vamos ver qual mais que eu tive contato, assim, mais, tive um recente, eu também vou dividir com você e com todo mundo. Eu faço muita projeção astral. Projeção astral é treinável por qualquer um, e a projeção astral é a capacidade de sair do seu corpo enquanto o corpo descansa, seja lúcido ou não lúcido. A pessoa fala, não, eu não lembro. Não lembrar não quer dizer que não faz. Então, todo mundo faz muita projeção astral. A minha é completamente lúcida. Tanto lúcida quando eu estou dormindo, lúcida quando eu estou acordada. Mas eu não tenho controle sobre a minha projeção astral. Eu saio do corpo e vou para onde me transporto. Normalmente eu vou para furada, normalmente. Mas eu estava esses dias atrás numa projeção dessa andando. E reconheci um terreno, eu disse, uau, esse terreno baldio eu conheço. Comecei a andar assim, vários terrenos baldios, vários. Aí eu olhei para cima, era muito diferente. A nave, não achei nenhum desenho parecido com esse. Eu falei até com o Henrique Lodaco sobre isso. Ela era uma espécie de um prédio de semicírculo com os 3 andares, e ela serpenteava os céus, assim, andando. E aí eu olhei em quem estava dirigindo, ela estava guiada, né? Eram 3 greys. E eu olhei e falei assim, eu nunca tinha visto um grey tão de perto. A pele era esverdeada, acinzentada, a cabeça é bem maior, assim, e eles realmente têm tipo um óculos, a proteção para os olhos dele, né, que puxa os olhos compridos assim, isso era muito diferente. E ele me provocou, e ele realmente, ele fez assim, ele falou, eu te pego. E eu comecei a correr. Eu corri, aquela nave vinha atrás de mim, mas eu corri muito. Aí eu lembrei que eu estava em projeção astral, né? Porque quem dera o projetor fosse tão inteligente quanto a gente imagina que é, né? Aí lembrei, eu falei assim, não, eu tô em projeção. Aí voltei pro corpo, né? Aliviada, eu disse, nossa senhora. Eu disse, o que é isso? Aí fui falar realmente com o nosso Henrique Lodaco, falei, olha a visão que eu tive, a vivência que eu tive, e a primeira vez que eu me deparo de cara com um chefão grey. Uns 3 dias depois, não mais que isso, eu estava com uma pessoa que fala dos greys, e que eu não sabia, eu fui num local que ele estava dando uma palestra, mas eu não sabia mesmo, não conhecia. E a pessoa começou a falar, mas antes dele falar, o chefão estava nas costas dele. Na hora, assim, ele me olhou e fez, eu te pego ainda. Aí o palestrante começou a falar dos greys, exatamente como eu tinha vivido. A nave serpenteando, o chefão grey, e que eles andam sempre em 3, eles nunca estão sozinhos. E eram 3 exatos. Então essa visão dos greys também mexeu muito comigo. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.